Irmãos, sejam todos bem-vindos, podem se sentar, boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua casa. Se você tem a sua Bíblia, por gentileza, abra aí em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Capítulo 18, vamos fazer a leitura. Está escrito assim, então. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e vi ele trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava se formando em suas mãos se estragou. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor, ele dirigiu a palavra para Jeremias, o profeta, e ele disse: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, a comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua pergunta, eu vou me arrepender, eu não vou trazer desgraça sobre essa nação arrependida. Verso 9. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação seja edificada e plantada, mas ela for reprovada, fizer o que é reprovável, e não me obedecer, eu me arrependerei, e então ela será destruída. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra o povo de Israel. Por isso, cada um se converta do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderam: não adianta, continuaremos com os nossos planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do nosso próprio coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremenda fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano e das encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, meu povo se esqueceu de mim e queimaram incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas veredas antigas para que andem em desvios e em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Ok? Até aqui, vamos fazer uma oração então. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite. Que a Tua palavra, ó Deus, fale ao nosso coração. Que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar. Nós queremos, ó Deus, ser ministrados pela Sua palavra, porque ela é a verdade, ela nos ilumina, é lâmpada para os nossos pés, ela nos dá a direção, ela nos dá a força, ela nos dá a coragem, ela nos dá o fôlego necessário, ó Deus, para nós caminharmos. E te pedimos, ó Deus, que esse texto nos mostre os princípios que o Senhor tem nos deixado para a edificação da nossa fé. Muito obrigado, oramos assim em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, o profeta Jeremias é um profeta que escreveu 2 livros na Bíblia, né? Esses 2 livros que ele escreveu, o primeiro é o livro que tem o nome dele, Jeremias. O segundo é o livro de Lamentações, né? Que leva o seu nome, Lamentações de Jeremias. Então foi ele que escreveu esse livro também. Jeremias viveu num período muito difícil. Ele foi chamado para ser profeta quando ele era criança. No capítulo 1 diz isso.
Quando ele era bem pequeno, né, mais ou menos 7 ou 8 anos, Deus disse: eu te chamei para ser profeta desde a barriga da sua mãe. Aqui já, olhando para o contexto desse texto, né, nós vemos Deus chamando Jeremias para entrar dentro de uma olaria. É interessante a gente dizer que nessa época que a questão das olarias e dos vasos, né, era uma forma de renda, né, muito disseminada em Israel. Muitas pessoas viviam da olaria, viviam dos vasos vendidos, viviam então da fabricação de vasos, né? Então, a questão é que Jeremias certamente já tinha passado perto de muitas olarias, mas dessa vez aqui o Senhor mandou entrar dentro de uma olaria. E isso aqui é muito significativo, mas a primeira coisa que é significativa nesse texto é que a palavra diz: e esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Aqueles que servem ao Senhor sempre têm uma palavra de Deus que vem até o coração deles. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Deus, ele visita o coração humano e fala conosco. Deus deixou as Escrituras para que as Escrituras pudessem arder no nosso coração e essa palavra de Deus ser a vida que nos direciona, que nos ilumina, que nos encaminha. Nós precisamos ter uma palavra de Deus. Então nós estamos diante de um profeta que tem uma palavra de Deus, e o que eu quero dizer é que todos os que amam a Deus precisam ter uma palavra de Deus, porque não é do prazer de Deus esconder a sua palavra. Deus de fato quer revelar a sua palavra até nós, mas revelar não o que nós queremos ouvir, mas sim o que de fato é importante para a nossa vida. Então é bom que a gente se atente a isso, para que a gente não fique orando a Deus, pedindo respostas por coisas que Ele não quer falar, porque há coisas que simplesmente Deus se cala. Por quê? Porque Ele não quer falar, não é melhor para nós ouvir aquilo, e Ele sabe o porquê, mas nós precisamos da palavra de Deus. Então não é da vontade de Deus ficar calado, não é da vontade de Deus nos deixar, né, sem nenhum tipo de resposta. Então, Jeremias, o profeta, tinha uma palavra de Deus. E aí no verso 2 ele diz: eu fui à casa do oleiro. Por quê? O que acontece? Por que muitas pessoas não têm uma palavra de Deus? Porque elas não seguem a orientação do Senhor. A orientação de Deus para Jeremias tinha sido: desce até a casa do oleiro. E, como eu disse, passar na frente de uma olaria era algo normal nos dias de Jeremias. Mas aqui Deus tinha dito de forma específica para ele descer até lá. E por meio da observação no trabalho do oleiro, Deus falou com ele. A grande questão que nós precisamos entender é que nós temos que olhar se nós temos obedecido o nosso Deus quando Ele fala conosco a respeito de alguma coisa. Como por exemplo, pega a tua Bíblia, abra e leia ela, né? E aí Deus vai falar contigo. Mas às vezes a gente não abre a Bíblia e lê, né? Fecha a porta do teu quarto e ora, porque eu vou falar contigo. A gente não tem fechado a porta do quarto e orado, né? Congregue, vá na igreja, ouça a pregação da palavra e os cânticos, Deus vai falar contigo. A gente não tem ido. Então às vezes nos falta obediência a Deus para ouvir a palavra dele. O que a gente encontra aqui então é que Jeremias obedeceu a Deus antes de ouvir a palavra que Deus tinha de forma mais específica para ele. A gente precisa obedecer a Deus então para ter essa palavra mais específica. Então eu fui à casa do oleiro e eu vi trabalhando, e eu vi então o oleiro, o homem, né, que trabalha com barro, né, e eu o vi trabalhando com uma roda, né? Então uma roda de olaria, duas peças de pedra, né, junto com uma roda em cima, e ele conduz com o pé, né, vai batendo com o pé. Aquelas duas rodas de pedra, aquelas duas pedras ali, elas vão entrando em fricção e a roda vai girando. Então foi isso que ele viu. Então ele obedeceu ao Senhor. Não fazia muito sentido no momento, mas foi o que ele viu. Ele entrou e viu então esse homem trabalhando. Mas o vaso de barro que estava se formando na mão do oleiro
se estragou e ele refez novamente. Aqui a gente tem uma coisa muito importante, que é o caso da observação. A gente vai encontrar nos textos bíblicos muitas palavras de Deus que são dadas por meio de observação. A maioria das pessoas espera que Deus fale com elas através de grandes situações extraordinárias, situações muito drásticas ou coisas nesse sentido. Mas o que eu estou querendo dizer é que por meio de observações simples, muitas pessoas ouviram a palavra de Deus. Aqui em Jeremias a gente tem a observação, né, de um oleiro trabalhando, Deus falando com ele. Nós temos também em outras passagens, né, o próprio Jeremias, ele ouviu Deus falando com ele quando Jeremias olhou com a vara de amendoeira. A gente tem Salomão, Deus falando com Salomão, Salomão olhando para as formigas, né, no seu trabalho ali, na sua consistência, elas estavam todas enfileiradas e tudo mais. Então Deus, ele fala conosco de forma simples, se nós estivermos atentos à sua voz. A gente se lembra de Elias, que esperava Deus falar com ele pelo furacão, pelo terremoto, mas Deus falou com Elias por meio de um vento suave. Às vezes nós esperamos que Deus fale conosco através de muitas informações, e às vezes Deus fala conosco através de um devocional. Às vezes nós esperamos que Deus fale conosco através de alguma coisa muito excepcional, e Deus fala conosco através de algo muito normal, muito simples. Então, ele entrou dentro dessa olaria, e ele viu esse cara trabalhando com barro, e ele viu que o barro se desfez na mão dele. Então aqui é muito interessante nós percebemos que o nosso Deus é um Deus que faz coisas pequenas, que fala coisas grandes através de coisas pequenas. Eu e você precisamos entender isso. Por quê? Porque nós estamos na era da agitação, na era do imediatismo. Nós estamos na era da loucura, do frenesi, né? Na era das coisas rápidas. E se nós não percebermos que Deus tem falado conosco através da simplicidade, nós vamos perder muito tempo da nossa vida espiritual. Porque até mesmo para entrar em oração, nós temos entrado em oração de forma muito rápida, com palavras muito rápidas, e logo saído da oração, né? Então, se você fizer uma análise breve nas suas leituras bíblicas, por exemplo, às vezes elas são leituras o quê? Rápidas, às vezes de um capítulo inteiro, 2 capítulos inteiros, mas que não tem meditação. Orações que são feitas rápidas, não é? Mas que não tem meditação, que você nem lembra da oração que você fez no outro dia. Então eu estou trazendo esse texto de Jeremias para te dizer que nós precisamos sair dessa era imediatista e precisamos ouvir a voz de Deus no secreto do que Ele fala aos nossos corações. E eu quero te dizer uma coisa: Jeremias, antes do capítulo 18, ele tinha ficado preso um dia inteiro no tronco. Os caras tinham amarrado ele no tronco. Ele era um profeta, ele estava falando coisas que iam contra o Estado, contra os reis. Os caras estavam ficando nervosos. Amarraram o bicho no tronco, amarraram Jeremias no tronco. O cara ficou com a cabeça exposta no sol o dia inteiro. Ele apanhou naquele tronco, então ele ficou sangrando, ficou debaixo do sol, depois ficou lá debaixo da noite, e só no outro dia foram soltar ele. E mesmo assim ele teve a sensibilidade de ouvir Deus falar com ele para que ele entrasse na casa do oleiro. Uma pessoa que foi submetida a fortes emoções como Jeremias, colocada num tronco, geralmente está doido, né? Doido no sentido assim, está frenético, está num estado de muita adrenalina, né? Está possuído pela adrenalina e quer coisas rápidas e quer resolver os problemas logo. Mas nós temos aqui um profeta que foi submetido ao tronco e que ouviu a voz de Deus, que mandou ele entrar dentro de uma olaria, um lugar onde se fabricava vasos. E aqui nós temos então uma coisa fantástica, porque Deus vai explicar para ele a história do que está acontecendo. Porque até então Jeremias, ele sabe que o povo de Israel está em pecado,
ele sabe que Deus quer um conserto, mas aqui Deus vai dar detalhes do que está acontecendo na história. Então é isso que eu quero te dizer. Deus, Ele nos dá detalhes do que acontece na nossa história quando nós nos acalmamos. A gente precisa ficar calmo, né? Quando nós ficamos calmos é que o Senhor, de fato, Ele vai falar conosco. Então, esse barro aqui se desfez nas mãos desse oleiro. Verso de número 5. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Olha a situação. O oleiro está lá com o barro, fazendo o barro, só que o barro endureceu. E o barro endurecido não tem como você moldar ele mais. A única alternativa que você tem é o quê? É você desmanchar o barro, destruir o barro e refazer um novo vaso. Então, Deus está mostrando para Jeremias, através daquela figura, olha como Deus fala conosco através das coisas que nós vemos, né? Então, Deus mostrou para ele aquele cara lá, formando um vaso, aquele barro começou a ficar duro, aquele oleiro que estava lá foi lá e desmanchou tudo, com a sua mão forte, ele o que? Esmagou aquele vaso de barro todinho, né? E aí Deus entra com a palavra: Jeremias, será que eu não posso fazer o que esse oleiro está fazendo com barro? Será que eu que estou aqui no céu, olhando para Israel, que está cometendo pecados, Israel que está se afastando de mim, Israel que não tem se aproximado de mim, não tem pedido perdão pelos seus pecados, será que eu não posso pegar Israel e amassá-los e refazê-los de novo? Será que eles vão ficar se endurecendo na minha mão e lutando contra mim como se eu não pudesse fazer nada? Então Deus está dizendo para ele: olha, Jeremias, o que está acontecendo nesse momento na história de Israel é que o povo de Israel está lutando contra mim. E não há coisa mais terrível do que alguém lutar contra Deus, né? Porque não há vitória entre nenhum ser humano que luta contra Deus. Nós precisamos nos render a Deus, nós precisamos nos entregar a Deus. Se há alguma dureza em nós que Deus quer tirar, nós devemos nos render e dizer: Senhor, tira essa dureza de mim, mas não me deixa lutar contra o Senhor, porque eu não quero sofrer desnecessariamente nem viver nesse pecado. E aí a gente encontra textos no Novo Testamento também que dizem: será que eu, Senhor, não posso fazer com o meu povo conforme a minha vontade? Será que o meu povo está fazendo o que é errado? Será que eu não posso amoldar eles? Vamos dar um exemplo. Se Deus está usando essa pandemia no mundo inteiro para amassar muitas nações, para amassar muitas pessoas, será que Ele não pode fazer isso? Alguns vão dizer que não. A Bíblia está dizendo: Ele faz. E se as pessoas disserem Ele não pode fazer, aí que Ele faz mesmo, porque Deus, Ele não aceita esse tipo de luta contra Ele. Deus, Ele é soberano. Nós estamos falando da mão forte de Deus, a mão que o quê? Que faz o barro. Fazer o barro é o quê? É a estruturação da nossa vida, né? Pensa na sua vida, nas coisas boas que Deus faz, que Deus fez. É a estruturação da sua vida, é Deus formando o barro. Nós somos feitos do barro. A Bíblia diz que nós somos criados do pó da terra. Deus nos cria de forma perfeita, não é? E aí o que acontece? Nós o agradecemos por isso. Mas, né, chegou um momento aqui na história de Israel em que houve dureza e que esse barro já não podia mais ser movimentado, já não tinha mais como esse vaso ser amoldado. Ele precisava ser destruído para ser construído novamente. E eu vou te dizer uma coisa: na nossa vida nós vamos passar por algumas desconstruções e algumas construções. Você pode dizer: não, mas essas desconstruções eu passei na adolescência, eu passei quando eu era mais jovem. Não, todos nós passamos por desconstruções ao longo da nossa vida. Você não vai ser desconstruído todos os dias, mas todos nós passamos por momentos em que chega um período
em que simplesmente a nossa vida já não tem mais para onde se mover. Não dá mais para ir para frente, para os lados, não dá para ir para lugar nenhum. E Deus simplesmente precisa o quê? Esmagar o barro. E nessa hora vai doer. E nós precisamos fazer o quê? Dizer: Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, eu não sei qual é o momento que você vive hoje, mas aceite as desconstruções que Deus permite na sua história. Essas desconstruções são para o seu bem, porque elas vão te replanejar e elas vão te enlarguecer, né? Me lembra a palavra do profeta Isaías que diz: enfinca a tua estaca e alarga a tua tenda, porque eu, Senhor, vou agir. Enfincar a estaca e alargar a tenda significa o quê? Significa enfincar a estaca e alargar os caminhos, alargar as situações, porque mais coisas que você não consegue perceber hoje, você vai perceber depois. Então, é aquela quebra de preconceitos, quebra de paradigmas, quebras espirituais, quebras emocionais. Deus vai permitir isso. Aceite o Senhor fazer isso. Não seja como o povo de Israel. O capítulo 18 está dizendo: não seja como Israel, porque a mão de Deus é forte. E aqui está dizendo: a mão de Deus é soberana, porque se ele botar a mão sobre algum barro e algum barro resistir, ele vai quebrar o barro por completo. Não adianta. Então, creia no poder de Deus para continuar abençoando a sua vida. E olhe como você já mudou. Pense na sua vida. Pense há 10 anos, 15 anos atrás como você era. Pense como Deus te desconstruiu de alguma forma para te enlarguecer, para te o quê? Para te quebrar como barro e para te formar como um novo vaso, agora mais capacitado, mais amplo, com mais condições de mais coisas. Então, não seja como Israel. É o que o texto está dizendo para nós. Não seja como Israel. Porque Deus não tolera a perversidade. Você vai dizer: Deus é bom, mas o texto está dizendo: Deus não tolera a perversidade. Verso número 7. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu havia planejado. Uma coisa importante aqui é que o texto nos mostra que existe certo tipo de sofrimento que a gente não precisa passar. Esse negócio de Deus nos quebrar, Deus sempre vai estar nos construindo, nos reconstruindo. Mas existem certos tipos de sofrimento que não são necessários. Existem pessoas que sofrem porque se endurecem. Olha o que o texto diz: se alguém estiver endurecido, mas se arrepender dos seus pecados, Deus não vai punir. Vamos dar um exemplo? Nínive. Jonas foi lá pregar em Nínive, você lembra? E aí o que acontece? Deus disse: eu vou destruir. É um povo pecaminoso, eles matam de forma cruel, Eram 180 mil pessoas, 200 mil pessoas, 120 mil pessoas lá em Nínive. E aí Jonas foi lá e pregou, e 120 mil pessoas se converteram pela pregação de Jonas, e Deus não destruiu ninguém. Então a verdade que eu estou dizendo é que não é que nós vamos sofrer por sofrer. Deus, Ele tem nos chamado sempre para uma sensibilidade ao pecado e ao arrependimento, que nos leve então a entender que tem certos tipos de coisas que às vezes a gente começa a travar batalhas com Ele, e que a gente precisa recuar e dizer: Senhor, eu tenho errado, eu tenho falhado aqui nesse ponto. Isso aqui eu preciso mudar, eu não quero ser quebrado. Eu não preciso ser quebrado totalmente. E eu não quero que isso aconteça. Então, tem misericórdia de mim e muda essa situação. E pelo contrário, o Senhor também disse aqui no verso número 11: agora, portanto, diga... verso 9: e se noutra nação eu decretar que uma nação ou reino seja edificado ou plantado, aí Deus está dizendo: se eu falar que um povo vai ser abençoado, mas aquele povo não me obedecer, me desobedecer, eu vou me arrepender de fazer o bem que eu ia fazer a eles, e
eles vão ser o que? Esmagados. É o caso de Israel. Deus prometeu fazer o bem e está dizendo, eu vou esmagar eles porque eles não estão fazendo o que é correto. Então, você vê essas condicionantes aqui dentro desse texto, e isso é uma coisa muito forte, né? Então você vê, por exemplo, o Israel com palavras de tantas bênçãos, de tantos profetas, sendo esmagado por Deus várias vezes. Você vê Nínive, por exemplo, que era um país mau, com a pregação uma vez só de Jonas, que foi lá, e ele se arrependeu, e o povo então foi destruído. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Nós não precisamos passar por tantas coisas desnecessárias. Verso 11: agora, porém, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, eu estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra esse povo. Diga para que eles se convertam dos seus maus caminhos e corrija a conduta e as suas ações. Então Deus está dizendo, eu vou destruir Israel. Diga que eles corrijam. Perceba que Deus está dizendo que o arrependimento é uma condicional para abençoar Israel nesse momento aqui da história. Aí o que diz o texto, verso 12: mas eles responderam, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do nosso próprio coração. Isso parece duro demais, mas tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso do seu lado, do meu lado. Tem gente que cruza o nosso caminho e a gente faz. Ei, não faz isso não, cara. Isso aí você está destruindo a tua vida, está destruindo a tua família, você está destruindo a tua história inteira. Você não pode fazer uma coisa dessa não. A pessoa diz, que rapaz, deixa eu viver minha vida, assim que é bom, é assim que eu vou viver. Então, existem pessoas que dizem, deixa eu seguir a má conduta do meu coração. E é triste isso, muito triste, porque Deus irá destruir, não é? Portanto, assim diz o Senhor, pergunte entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível é o que vai acontecer com Israel, porque poderá desaparecer a neve do Líbano, ou as encostas rochosas, poderão parar de fluir águas, vindas de lugares distantes, contudo meu povo se esqueceu de mim. Deus está dizendo, olha, no Líbano não pode parar de nevar, nem as rochas podem parar de dar água, agora o meu povo se esqueceu de mim. Olha o que Deus está dizendo, não pode parar de cair neve, não pode parar de vir água, mas o meu povo se esqueceu de mim. Esse povo é cruel, esse povo é mau. O que eles merecem é o que? É entrar dentro das mãos do oleiro e serem esmagados. Isso é cruel. Então, a palavra para nós nessa noite é que Deus nos abençoe, para que nós possamos entender os momentos em que Deus está falando conosco, os momentos em que Deus está pedindo para nós darmos um passo atrás, os momentos em que Deus está pedindo arrependimento, os momentos em que Deus está pedindo para nós tomarmos cuidado, porque isso é uma coisa muito séria. Para nós então terminarmos, verso 18: então disseram, venham, façamos plano contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Então, o que acontece? Esse povo era tão mau, mas tão mau, que eles se voltaram contra Jeremias. Esse cara está falando coisa demais, vamos matar ele. Então, esse homem era um homem de Deus. Mas o que acontece? Pessoas que não querem abandonar o pecado, estão sempre arrumando uma desculpa, sempre arrumando um bode expiatório, sempre arrumando alguém para matar, para o quê? Para não se converter dos seus erros. Irmãos, essa palavra é para nós. Todos nós precisamos o quê? Nos arrepender dos nossos pecados. Todos nós temos aquelas partes duras do nosso coração que nós precisamos orar a Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de nós. Nós precisamos orar e pedir, Senhor, expanda esse vaso que sou eu. A Bíblia diz, há vasos de honra e vasos de desonra. Nós queremos ser vasos de honra, que Deus nos expanda,
para que a nossa vida seja cada vez mais abençoada, que a gente possa fazer cada vez mais o bem ao próximo, que a gente possa adorar cada vez mais a Deus com pureza de coração, que a gente possa orar a Deus cada vez com mais sinceridade de coração. Então, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo nesse momento. Nós precisamos então dar aquele passinho para trás e ouvir o que o Espírito de Deus diz, para que a gente possa então entender o que Ele está falando conosco, porque Ele está falando, e Ele está falando coisas que são pequenas, mas que são muito importantes para a nossa vida espiritual. Vamos fazer a nossa oração? Você pode se colocar de pé, por gentileza? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti te agradecendo pela oportunidade de sermos vasos, de sermos feitos do pó da terra. O Senhor soprou nas nossas narinas